A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros, que tendem a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sob cujos guantes se debatia a humanidade, no começo da era cristã. Razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo, perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta, quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão, quase nunca se vinga a céu aberto. Então, nesse instante, né, com essa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, nós convidamos a todos a serenar os corações, serenar as nossas mentes, voltar neste instante as nossas mentes aos céus, a Jesus, Mestre amado. Nesse instante, Senhor, nos colocamos sob Tua proteção, sob Teu amparo, para ouvir as Tuas palavras de paz, de amor, de caridade. Mestre, lhe rogamos ainda amparo e proteção para iniciarmos mais uma atividade na noite de hoje. Que assim seja. Giovana, com você. Obrigada. Boa noite a todos. Então, hoje nós vamos falar sobre o tema Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 7, está escrito assim: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha, e aquele que bata à porta, abrir-se-á. Então, essa máxima ali que Jesus nos disse, de buscar e achareis, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos diz que essa máxima é então análoga a outra frase, que é: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então, nós temos que entender que é através do mérito do nosso trabalho, através do mérito das nossas obras, é que nós, então, seremos recompensados. E que essas palavras, então, de Jesus, elas significam que nós temos que pedir as coisas sempre com muita fé, com muito fervor, com muita confiança, com muita humildade. Que sempre quando nós rogarmos a Deus essa luz para as nossas vidas, Ele com certeza vai clarear o nosso caminho. Quando nós pedirmos a Deus forças para resistirmos aos males da nossa vida, nós também teremos. Quando nós pedirmos a assistência dos bons espíritos, os bons conselhos, nós também teremos. Que nada que nós pedirmos, então, com esse coração sincero, será ignorado por Deus. Que Deus, então, Ele assiste a cada um de acordo com essa máxima. Ajuda-te que o céu te ajudará. Mas Ele não vai nos ajudar se nós ficarmos aqui sentados, esperando, achando que as coisas vão cair de mãos dadas, assim, do céu na nossa vida. Ele não ajuda aqueles que esperam na inércia, aqueles que esperam esse socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que Deus nos concedeu. Que nós, muitas vezes, achamos que o céu, que Deus vai nos dar uma solução decisiva, vai nos dar uma luz para todos os nossos problemas, uma resolução para todos os nossos problemas. E não é bem assim que as coisas acontecem. Que nós temos que ter uma participação mais ativa na resolução dos nossos problemas interiores. Que nós, muitas vezes, queremos ser socorridos por milagres, queremos que caia, então, esse milagre do céu,
sem nós termos que fazer os esforços que nos competem. E que muitas vezes nós vemos alguém que quer emagrecer. Aquela pessoa, ela quer emagrecer, mas ela quer muito mais uma receita milagrosa, ela quer ir no médico para ela ter ali uma receita para ela emagrecer, ela quer um roteiro milagroso para ela conseguir aquilo. E ela esquece muitas vezes que para ela conseguir aquilo, ela vai precisar fazer esforço, ela vai precisar abdicar de várias coisas na sua existência. Então, que nós temos que sempre pensar nisso, que nós temos que ter uma ação na nossa vida, que nós não temos que esperar resoluções prontas sem fazermos o esforço que nos compete. Tem uma história, então, que é interessante, que fala que um sábio caminhava, então, por uma estrada com os seus discípulos e ele encontrava, então, um homem ali de muita fé e ele estava ajoelhado e ao seu lado estava o seu carro atolado ali, então, em muita lama. E ele orava, assim, com muita fé, rogando a Deus para que ele lhe ajudasse a tirar o carro, então, daquele atoleiro. Então, todos ali os discípulos olharam aquele homem ali muito sensibilizados e eles prosseguiram, então, a viagem. Alguns quilômetros à frente, eles encontraram outro homem que estava também com um carro atolado. Só que esse homem, ele tinha uma postura diferente. Ele ficava reclamando, mas ele tentava ali, com toda a sua força, liberar aquele veículo, mesmo reclamando e com raiva. Comovido, então, com a situação, o sábio chamou todos os discípulos para ajudarem, então, aquele homem. Então, eles conseguiram ali tirar o carro do atoleiro. E aí o viajante lá do carro foi-se embora feliz. E os discípulos ficaram, assim, surpresos, né, com aquilo. Por que ele não ajudou o primeiro homem e ele foi ajudar o segundo? E aí o sábio, então, lhes disse que aquele primeiro, ele estava ali somente orando. Ele estava aguardando um milagre dos céus. Ele estava aguardando que Deus viesse fazer a tarefa que lhe competia. E o outro, então, embora estivesse com muita ignorância, com muita raiva, ele estava fazendo o esforço, fazendo a sua parte. Então, ele merecia o auxílio. Então, nós vemos que muitos de nós costumamos ser e agir como esse primeiro viajante. Diante das nossas dificuldades, diante dos nossos problemas que parecem muitas vezes insolucionáveis, assim, nós nos acomodamos. Nós ficamos somente na oração, ficamos somente aqui sentados esperando que Deus faça então a parte que nos cabe fazer. E que nós temos que entender que Deus, ele nos ajuda sempre, ele ajuda muito, mas que primeiramente nós temos que dar o nosso passo. Nós temos que fazer a parte que nos compete fazer, para Deus, então, fazer a parte que lhe compete. Mas que a primeira atitude, o primeiro esforço, a primeira vontade, ela tem que vir, então, de cada um de nós. Que nós temos que fazer os esforços para melhorar, então, a situação em que a gente se encontra. E que nós não temos que, cada vez mais, tomar o cuidado de ficar esperando que mãos invisíveis tirem, então, os nossos problemas, tirem os nossos desafios de uma hora para outra. Nós esquecemos, tantas vezes, que esses desafios, esses obstáculos, eles foram colocados em nossas vidas, na maioria das vezes, por nós mesmos. Nós que, tantas vezes, procuramos, através das nossas atitudes, esses desafios. E que mesmo se assim não fosse, todo desafio, né, o papel de tirá-lo, ele vai nos ensinar de maneira gigantesca. Então, isso vai servir muito para o nosso progresso, para nosso crescimento espiritual. Então, é a nossa responsabilidade tirarmos eles, então, da nossa vida. E que nós temos sempre que tomar um cuidado de não cairmos em reclamações, de ficarmos alegando que a situação está difícil, que essas coisas ruins só acontecem conosco, que está tudo muito difícil, de que não adianta a gente lutar, que não adianta fazer esforço, que não é bem assim. Que nós temos, então, que ter uma determinação, uma perseverança, que a gente não pode abandonar as nossas lutas, os nossos desafios nas primeiras dificuldades.
que tudo precisa, então, da nossa perseverança, da gente insistir, de esforço a esforço, e que Deus, ele vai reconhecer que nós somos filhos ativos, que nós estamos realmente procurando fazer algo, e ele vai, então, operar esses milagres em nossa vida, quando nós estivermos, né, com a porta ali aberta para que ele atuar. Então, não basta somente pedirmos, é preciso buscarmos conforme Jesus nos disse, né? Buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Então, para a gente jamais esquecer que nós temos que fazer a nossa parte e que Deus fará a parte que não está ao nosso alcance nos resolver. E quando nós pensamos nos nossos problemas, nos nossos desafios, a gente tem sempre que lembrar que Deus, ele não vai mudar os nossos problemas. Que nós muitas vezes oramos e pedimos, Deus, tire esse problema da minha vida, tire essa dificuldade, tire isso da nossa vida. E que não é bem assim, porque esses problemas, eles têm uma razão de ser. Como eu disse anteriormente, que todo problema, que toda dificuldade, que todo desafio, ele tem, então, uma função em nossa vida, uma função no nosso crescimento, no nosso amadurecimento, na nossa evolução. E que Deus, ele não vai simplesmente retirar esses problemas. O que Deus vai nos fazer é nos mudar diante dos problemas. Então, Deus, ele não muda os problemas. Ele nos muda diante dos problemas. Então, que é interessante nós termos também essa sabedoria de, ao orarmos, não ficarmos somente pedindo para Deus tirar os problemas, para Deus tirar as dificuldades, mas para Deus realmente nos capacitar, nos inspirar, nos ajudar para conseguirmos enxergar aquele problema de uma melhor forma e nos mudar perante ele, nos tornar realmente pessoas melhores, para nós sabermos então aproveitar cada dificuldade, cada situação difícil, realmente para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para termos então essa resiliência diante das dificuldades da nossa vida, para usar aquilo para nos impulsionar a sermos então cada vez melhores. Então, que é ilógico nós ficarmos tantas vezes esperando que Deus acabe com todos os nossos sofrimentos, que Deus acabe com todas as nossas dificuldades. Que às vezes é muita imaturidade nós acharmos que vamos passar por anos na vida aqui na Terra sem termos problemas, sem termos dificuldades. E é interessante que Jesus, há 2000 anos, ele nos alertou, né? No mundo tereis aflições. Então, e até hoje, quando nós nos pegamos tendo aflições, tendo dificuldades, nós nos sentimos surpresos, sendo que Jesus mesmo já nos aconselhou, já nos disse que no mundo teremos aflições, que faz realmente parte da existência aqui na Terra, termos aflições, termos dificuldades, e que isso então tem um propósito, que não tem como passarmos aqui anos vivendo no mundo de rosas, com somente maravilhas, que todo mundo passa então por momentos bons, por momentos difíceis, e que faz parte sabermos viver esses momentos, entendendo que tudo tem um propósito, e que tudo que começa um dia vai terminar, que um dia nós vamos estar passando por momentos bons, em outros por momentos ruins, e que todos eles servem então para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento íntimo, e que Deus, ele espera realmente ver a nossa evolução, ver o nosso progresso, ver a nossa sabedoria em resolver os nossos problemas, em ver o quanto isso vai nos acrescentar moralmente. E que nós muitas vezes ficamos nos questionando, né, por que essas situações estão acontecendo em nossa vida, por que tantas dificuldades, por que tantos sofrimentos. E esse questionamento às vezes não é tão saudável, né, ficarmos procurando uma razão, uma explicação para as nossas dores, para as nossas dificuldades, que é muito mais proveitoso e saudável nós nos questionarmos para quê? Para que nós estamos passando por essas situações? Para quê? O que eu posso crescer, o que eu posso melhorar, o que eu posso realmente aprender com tudo isso, que isso é a beleza da vida, é nós sabermos crescer perante as adversidades. E
E nós muitas vezes também ficamos questionando Deus, questionando as dificuldades, os problemas que Ele coloca em nossa vida. Nós sempre falamos que Deus é um pai de amor, é um pai de sabedoria, é alguém que só quer o nosso bem, que só quer o melhor para cada um de nós. E diante de muitos problemas, nós ficamos a nos questionar realmente como que Deus, né, pode querer o meu bem, me colocando em tantas dificuldades, me colocando em tantas situações difíceis. Onde que está, então, essa sabedoria de Deus, né? Onde que está esse amor de Deus? Nós muitas vezes nos questionamos desse amor de Deus, né? Quando nós estamos passando por essas situações difíceis que nos machucam, que nos magoam. E nós temos sempre que lembrar que Deus, Ele é um Pai de infinito amor, de infinita sabedoria. E que Ele tem uma visão, uma percepção das coisas que nós muitas vezes não vamos entender de imediato. Nós ficamos aqui sem entender, mas com certeza, daqui a alguns anos, nós vamos entender a razão das nossas dores, as razões das coisas não terem dado certo do jeito que queríamos, porque tudo tem uma explicação e realmente tudo é para o nosso bem, porque Deus, Ele é essa maturidade plena. Então, Ele sabe melhor do que ninguém o que é melhor para cada um de nós. E um exemplo disso, um exemplo bobo, assim, para exemplificar um pouco isso, é um pai. Tem um pai aqui na Terra e ele tem um filho que não gosta muito de estudar, ele gosta só de ficar jogando videogame, de ficar brincando na rua, de ficar mexendo no celular. E ele tem, por exemplo, uma prova, algo da escola super importante. Aquela criança ali, na imaturidade dela, ela não consegue ver ainda a importância do estudo, a importância de se dedicar à escola. Então, na hora que o pai fala para ela, não, agora você não vai mais mexer no celular, não vai mais brincar, não vai mais jogar videogame. Agora você vai sentar e vai estudar. Aquilo ali para ela é uma tortura. É o fim do mundo. Ela queria brincar, ela queria se divertir, e o pai tá ali machucando ela, não ama ela, tá pondo ela só para estudar, não deixa ela brincar, não deixa ela se divertir. Mas aí, mais pra frente, ela vai entender o amor, a sabedoria do pai, que ele via, né, a importância dela ter esses momentos que para ela eram de sofrimento, ficar ali estudando, que aquilo era realmente muito importante para a vida dela, para a carreira dela, para o crescimento dela aqui na Terra. Então, que nós, muitas vezes, nos comportamos como esse filho. A gente acha que a gente quer só ficar brincando, vivendo a vida no bem bom, e nos esquecemos que nós temos outros compromissos aqui na Terra. Que nós não estamos aqui somente a passeio, somente para brincar, para se divertir. Que o nosso principal objetivo aqui é a nossa evolução. É sermos realmente pessoas melhores. É a cada dia sermos um pouquinho melhores do que no dia anterior. É sermos melhores interiormente, é sermos melhores com os nossos semelhantes, com a nossa família. E que então Deus, Ele utiliza essas dificuldades, essas coisas que nós ainda não entendemos, para nos preparar realmente para a evolução, para atingirmos, então, a plenitude, a perfeição, que é a meta, então, de cada um de nós. E que nós aqui na Terra, nós estamos muito presos, então, ao presente. Nós ficamos focados somente no aqui, no agora, e nós perdemos um pouco essa noção da imortalidade da alma, da eternidade da existência. Então, às vezes, nós ficamos aqui anos passando por dores, por sofrimentos, mas nós esquecemos o que são 5, 10 anos de sofrimento aqui na Terra perante a eternidade que nós temos. Que nós somos, então, espíritos imortais, nós temos a eternidade pela frente. Então, o que seriam, então, anos aqui de sofrimento comparado à quantidade de anos que nós ainda temos aí na nossa existência? E que, às vezes, nós termos essa noção da eternidade, da imortalidade da alma, ela nos ajuda a superar, a ver que as situações são passageiras. E que as coisas, a vida, ela é tudo muito maior do que o aqui, do que o agora. E que Deus, Ele sempre vai nos ouvir. Que sempre quando nós nos dirigirmos a Ele com fé, com coragem, sempre quando nós pedirmos do fundo do nosso coração
as qualidades para nos ajudar, que Ele vai nos atender. Que sempre quando nós rogarmos paciência, rogarmos iluminação, rogarmos resignação, que Deus, Ele vai nos atender. Só que Ele não nos atende de uma maneira mágica, que Deus, Ele concede muito mais os mecanismos, as ferramentas, os meios para nós, então, superarmos as dificuldades. Então, Ele nos inspira alguém que a gente conhece a nos dar um bom conselho, a nos ajudar. Ele nos inspira a abrir ali o Evangelho e ter uma passagem que nos esclarece demais. Ele nos ajuda dessas maneiras sutis para que o mérito da ação seja realmente nosso. E isso é algo que a gente tem muito que entender, que nós somos, então, os autores da nossa vida, nós somos esse papel principal, que Deus ele nos ajuda, mas que a execução cabe a cada um de nós. E para nós termos mais essa sensibilidade de percebermos, então, os mecanismos com que Deus nos ajuda, que é sempre dessa maneira sutil, mas Ele sempre nos ajuda. Nós aqui temos que ter esse olhar para perceber, para entender esses recados que Ele nos deixa e para irmos para a ação, para colocarmos em prática, porque é isso que nós estamos aqui para fazer. Uma outra historinha aqui para elucidar isso é de um homem que ele se encontrava, então, perdido ali no deserto. Ele estava, assim, com muita sede, e aquilo estava ali causando muito sofrimento, porque ele estava passando realmente muitas dificuldades ali, morrendo de sede. Então, ele acaba, assim, ficando totalmente sem forças, ele cai ali no chão, e ele começa a pedir a Deus que o ajude, que lhe traga uma solução, e ele espera. Porque nós também temos que saber esperar, que não é tudo no nosso tempo, mas é tudo no tempo de Deus. E que saber esperar, então, é também uma grande qualidade. E aí esse homem fica ali e não aparece nenhum anjo, nenhum milagre ali com a água para ele beber. O que acontece, então, é que ele começa a ter, então, uma ideia de ir por um caminho, e ele levanta e começa, então, a caminhar, e indo por aquele caminho, ele encontra ali um local que tinha tipo um lagozinho, e ele consegue, então, beber a água, saciar a sua sede. Se ele fosse, então, um homem orgulhoso, ele iria falar, nossa, Deus não me ajudou, porque eu pedi ali uma ajuda, não apareceu uma água aqui para mim, não apareceu nenhum anjo aqui para me dar água. Mas se ele for um homem realmente de fé, de humildade, ele vai entender a maneira sutil com que Deus lhe ajudou, que foi lhe inspirando, foi lhe dando ali a ideia de levantar, seguir tal caminho, e ele então encontrou a água que ele tanto precisava ali no deserto. E aí naquele momento ele consegue então agradecer com muita fé, com muita humildade, a ideia que Deus lhe deu e a força que Deus lhe deu para ele ir atrás e encontrar aquela água que era a solução dos seus problemas. E que nós então temos que ser assim, que nós temos sempre que orar com muito fervor e esperarmos essa ajuda do céu, que como eu disse anteriormente, ela vem de maneira sutil, e nós termos essa sabedoria em perceber essa ajuda de Deus e colocarmos em ação através da nossa força, através do nosso esforço, através das nossas ações. E que quando nós conseguirmos solucionar os nossos problemas, para que a gente não caia nessa armadilha do orgulho, de achar que Deus não nos ajudou, de achar que nós somos muito melhores, que a gente não precisa de Deus porque Ele não nos ajudou da maneira que a gente pediu, mas para a gente realmente ter a humildade de agradecer por Deus ter nos ajudado, de agradecer por Ele ter nos fortalecido. E por mais que a gente não entenda isso, a gente tem que aceitar do fundo do nosso coração que Deus Ele nos ajuda. E que nós muitas vezes não vamos entender isso racionalmente, mas que no nosso coração nós vamos entender que Deus está cuidando de nós a cada dia. Então, para a gente sempre nos momentos de aflição, para lembrarmos que o nosso melhor amigo, a pessoa que está mais capacitada para nos ajudar, é Deus. E para nós criarmos esse hábito de termos um diálogo franco com Deus, de abrirmos os nossos
corações, de falarmos das nossas angústias, de falarmos dos nossos sofrimentos, das nossas dores, para criarmos essa relação cada vez mais íntima com Deus e estarmos cada vez mais conectados com Ele, né? Que é o amor, que é a sabedoria, que é o nosso Pai maior. Para nós sentirmos cada vez mais o quanto Ele nos ama, o quanto Ele cuida, o quanto Ele quer bem a cada um de nós. Então, para a gente jamais nos esquecermos, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Que isso é uma grande sabedoria. Que isso equivale a nos dizer que as leis de Deus, elas estão prontas ali para fazerem o máximo por cada um de nós, mas que elas não vão conseguir operar os milagres em nossa vida se nós não fizermos o mínimo. Que nós temos que fazer o mínimo que nos compete para Deus, então, fazer o máximo, fazer o que é grandioso. Eu acho que tem uma frase, acho que é chinesa, que diz que quando você dá um passo em direção a Deus, que Ele dá 2 em sua direção. E que é isso, que quando nós fazemos o mínimo, que é dar o primeiro passo, que Deus ele vem lá e dá 2. Mas primeiramente, nós temos que ter a atitude, que é isso que Deus espera de cada um de nós, o esforço, a atitude. E que sempre lembrar de Jesus, que Jesus, ele em toda a sua vida, ele ajudou muitas pessoas, que ele em toda a sua vida, ele ajudou os doentes, ele aconselhou os aflitos, ele operou diversos milagres, diversas curas, mas ele jamais tirou aquelas pessoas das suas responsabilidades individuais. Que ele não simplesmente operava ali a cura e tudo bem. Que ele, ao operar as suas curas, ao auxiliar as pessoas, ele sempre lhes lembrava das suas questões fundamentais. Ele sempre lhes lembrava da reforma íntima. Ele sempre lhes lembrava de resolver, então, as suas questões. E que nós temos sempre que entender isso. Que Deus, ele ajuda assim como Jesus ajudava. Ele não vai nos ajudar nos retirando dessas questões fundamentais que nos dizem respeito. Vamos sempre nos lembrar, né, de Paulo de Tarso, que foi alguém que Jesus ali apareceu, lhe fez um apelo pessoal para ele divulgar o evangelho, para ele ser um trabalhador do Cristo. E Jesus não lhe tirou dele os seus sacrifícios, as suas dificuldades, que lhe cabia no desempenho da sua missão ali de difundir o cristianismo. Que Jesus, então, ele apareceu ali para Paulo, às portas de Damasco, né, ele convocando ali de uma maneira única a servir o cristianismo, a executar o seu papel na divulgação, né, da igreja. Mas ele não tirou de Paulo a responsabilidade das diversas dificuldades, dos seus problemas, de quantos desafios ele iria encontrar, então, pela sua frente. E que nós vemos que todos esses grandes apóstolos, essas grandes pessoas, elas sempre sofreram muito, elas sempre tiveram muitas dificuldades, elas sempre tiveram muitas questões para serem resolvidas para a sua evolução. E que a mesma coisa acontece com a gente. Nós muitas vezes esperamos seguir uma religião, seguir Deus, como se aquilo ali fosse resolver todos os nossos problemas. Como se, nossa, mas eu sou uma pessoa tão boa, de tanta fé, isso não poderia acontecer comigo. E aí é que poderia, porque é aí que vai realmente testar os nossos conhecimentos, testar aquilo que a gente tanto lê do Evangelho, e são nos desafios, são nas dificuldades que Deus vai ver se nós realmente aprendemos. Então, para nós sempre lembrarmos que Jesus, ele não isentou os seus apóstolos, não isentou as pessoas que ele curava das suas questões íntimas, dos seus desafios, dos seus sofrimentos. E que o mesmo também vai acontecer conosco, porque o sofrimento, ele realmente faz parte da nossa evolução aqui na Terra. Então, que fique sempre esse recado para nós assumirmos o controle das nossas vidas, para nós não terceirizarmos questões que nos dizem respeito, que
que o Espiritismo, eu acho que ele vem sempre com essa tarefa, assim, de mostrar a importância da nossa atuação em nossa vida. Que nós é que somos os principais responsáveis por tudo. Que nada vem, então, de graça de Deus, assim. Que nós é que temos que fazer os esforços, as atitudes no dia a dia. E que nós não vamos, então, terceirizar, falar, eu estou sofrendo isso porque é culpa de Deus, eu estou sofrendo isso porque é culpa da minha família, porque é culpa de não sei o quê. Para nós não ficarmos colocando as nossas dores, as nossas dificuldades, como se houvesse um culpado, como se fosse responsabilidade de outras pessoas, que não, que isso está acontecendo conosco é a nossa responsabilidade, é algo que nos diz respeito, é algo que veio especialmente para cada um de nós com um propósito de luz, com um propósito realmente de nos ajudar. E que Deus, ele então é essa providência divina que sempre vai nos ajudar, mas que nós temos que estar abertos a essa ajuda, sempre com humildade, sempre com o coração disponível para que Deus atue em nossa vida. E que, então, sempre ter essa postura de humildade, de querer aprender, de ter esse compromisso com a nossa reforma íntima, porque aí sim Deus vai ver que nós estamos disponíveis, que Deus vai ver que nós não estamos vivendo somente por viver, vivendo aí somente na matéria, vai ver que nós estamos despertos realmente para a luz, para esse amor de Deus, para a espiritualidade em nossas vidas. E que nós, então, sempre percebermos que o trabalho de superar as dificuldades, ele é todo nosso, porque a lei de Deus, ela é uma lei do mérito, que a gente, então, a gente colhe aquilo que a gente planta. Então, que a lei de Deus é isso, é a lei do mérito, é a lei da ação e reação, é a lei das nossas consequências, que toda ação, então, vai ter a sua consequência. Então, para a gente sempre lembrar disso, que Deus nos dá a força, mas que nós temos que sempre procurar com muita humildade e que Ele nos ajudará nos nossos conflitos interiores. E Allan Kardec, então, ele finaliza dizendo assim: é conhecido o preceito, ajuda-te e o céu te ajudará. Deus quer nos assistir, mas com a condição de que de nossa parte façamos aquilo que é necessário. Então, essa é a lição da noite. Que Deus quer nos assistir, mas com a condição de que cada um faça a parte que lhe cabe, faça a parte que lhe é necessária. Belíssima lição, Giovana. Agradecemos muito a sua palestra, com certeza. Acho que nos toca, né, no íntimo, porque quantas vezes a gente se pergunta o porquê, né? O porquê conosco, o porquê estamos passando pelas dificuldades, sem às vezes perceber que Deus está conosco, que Ele nos auxilia nessa jornada, né? Nós não somos colocados aqui por meio da reencarnação sem auxílio, né? Sem ajuda, sem acompanhamento. E é com esse sentimento de gratidão para com Deus, né? De gratidão para o que nós temos, para o que nós somos, que nós convidamos a todos os irmãos a levar os pensamentos ao Mestre. E neste momento, levar realmente suas almas aos céus. Mestre amado, neste instante, queremos só te agradecer. Agradecer pelo dom da vida, da fala, pelo dom da visão, por poder andar, por poder abraçar, por poder compartilhar momentos com as pessoas que amamos, por estarmos aqui, Senhor, neste momento. Mestre amado, agradecidos por mais essa jornada, por mais essa caminhada, agradecidos por mais essa oportunidade, rogamos a Ti, Senhor, que ampare a todas as famílias, ampare a todos aqueles que se encontram nos seus sofrimentos e nas adversidades necessárias pelo caminho evolutivo. Mestre, lhe rogamos ainda
a fluidificação das águas para aqueles que as colocaram. Pedimos que a espiritualidade possa colocar nas águas o remédio salutar e benfeitor para todos que delas fizerem uso. Mestre amigo, com esse sentimento de gratidão, de amor e de paz, que encerramos mais uma atividade na noite de hoje. Que assim seja. Muito obrigada, Giovana. Obrigada a todo mundo que esteve conosco aqui, nos acompanhando. Na quarta-feira estamos de volta no mesmo horário. Obrigada, Giovana. Nada.